Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Espero que estejam todos bem, em nome de Jesus. Hoje nós vamos fazer mais uma live, como toda sexta-feira às 9 horas da noite. É uma honra poder estar aqui, sendo acompanhado por vocês. Então nós vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor Deus hoje. Eu, juntamente com Léo Cabral, nós vamos aprender um pouco mais da palavra que Deus tem ministrado aos nossos corações. Estou convidando o Leonardo Cabral, meu amigo, está entrando aqui agora. Boa noite, meu amigo, tudo bem com você? Boa noite, filho. Tudo ótimo, graças a Deus, e com você? Tudo bem também, graças ao Senhor Jesus. Você está me ouvindo bem aí, né? Sim, tudo certinho. Então tá bom. Eu quero dar boas-vindas a todos aí que já estão chegando aí, todos os participantes, Rebeca, Polly, tem outras pessoas aí também. Então sejam todos bem-vindos. Vamos orar aqui agora para poder entregar essa live ao Senhor, para que Deus possa estar ministrando aos nossos corações. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, estamos aqui, Pai, nessa live, Pai, como toda sexta-feira às 9 horas estamos aqui, nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor mais uma vez esteja nos direcionando, esteja falando conosco, esteja nos ensinando a Tua palavra, e que nós possamos, ó Pai, ser edificados por meio da palavra que o Senhor ministrar aos nossos corações. Que todos que entrarem nessa live, Pai, que o Senhor possa abençoar a cada um, juntamente com seus familiares, e que toda a Tua Sim. vontade seja feita, Pai, na vida de cada um. Como é o tema proposto hoje, Pai, que o Senhor possa usar esse tema para poder falar especificamente com cada um, Pai, que assistiu essa live, Pai, seja agora ao vivo, seja depois gravado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, ó Pai, e entregamos em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, Agora, pessoal. Boa noite também. Que Deus abençoe a vida de cada um, todos que estão assistindo ao vivo, quem for assistir depois também os vídeos, o vídeo, né? E vamos lá. E o tema hoje é chamado. Nós colocamos o tema de qual é o meu chamado. Como a gente pode saber o que que Deus tem para nós nessa vida? O que que Ele quer que a gente faça? O que que Ele tem de missão para a gente cumprir? Aí já vamos começar já com a Bíblia. Aí acompanha com a gente aí, Efésios 4. Pode abrir Efésios 4:1 aí, que é o texto que nós vamos dar introdução a esse tema. É até interessante que eu e o Felipe, a gente estava pensando, né, em seguindo o que a gente já estava falando. Nós falamos do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, e agora nós vamos falar dos dons ministeriais, que também é, né, uma ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Aí, só que antes de falar dos dons ministeriais, nós resolvemos falar sobre qual é o meu chamado, e Deus trouxe essa palavra no nosso coração. Porque antes da gente saber, né, dos dons, dos ministérios, aí nós vamos saber, então, como a gente pode descobrir o que que Deus tem para nós fazermos. Então vamos lá, pessoal, vocês abriram aí Efésios capítulo 4, nós vamos começar do 1, nós vamos ler até o 8. Vamos lá. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. É um texto um pouquinho longo, eu peço que vocês acompanhem aí, mas por que que nós escolhemos começar hoje com esse texto? Porque para introduzir a ideia de chamado, eu e o Felipe estávamos conversando aqui antes da live. Olha que interessante o caminho que Paulo segue. Ele começa aqui em Efésios, logo depois ele vai apresentar os dons ministeriais, vai falar que Deus deu alguns para apóstolos, para profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas antes ele começa falando: andem de modo digno da vocação a que foste chamados. Então todos nós temos uma vocação e temos um chamado.
Então, a primeira coisa que Paulo fala, antes de falar do chamado e dos dons, é que a gente deve andar de modo digno de como nós fomos chamados. Então, cada um de nós, antes da gente ter um chamado específico, o nosso chamado é de viver para Deus, de servir a Deus. Então, ele trata da forma como nós devemos viver para poder cumprir esse chamado. Aí depois ele fala como que a gente vive, com humildade e mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então ele está falando de uma questão de conduta, né? De uma conduta íntegra, humilde, mansa e em amor. Só para complementar aqui, só desculpa interromper, é porque você falou um versículo aqui interessante, que é o verso 2, suportando-vos uns aos outros em amor. Só para poder explicar esse suportar aí, às vezes você que está ouvindo está pensando assim, não, então eu tenho que suportar meu irmão, né, que ele é muito chato, então eu tenho que suportar ele. Não, mas não é esse o entendimento. Esse suportando-vos uns aos outros, ele dá uma ideia de suporte, de você dar um apoio para outra pessoa. Então, não pense, por favor, que seu irmão é chato, que ele é isso, aquilo outro. Não, abençoe a vida dele, ame ele de coração. É suportando, de dar um suporte, um apoio. Pode continuar aí, Léo. Isso, e em amor também, né? Suportar em amor. Aí depois no 3 ele fala para esforçar diligentemente, então assim, né, com cuidado, realmente se empenhar nisso. Para quê? Esforçar diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Olha que legal. Antes de vir falando das diferenças que existem entre os dons, ele primeiro fala da unidade. Antes de dizer que Deus deu uns para uma função, outros para outra função, uns para um chamado, para outro chamado, primeiro ele fala que nós devemos nos esforçar com diligência para preservar a unidade do Espírito. E aí ele lembra no versículo 4 que há somente um corpo. Então nós todos somos membros de um corpo só. Um só Espírito. Ou seja, o mesmo Espírito Santo que age em mim, age no Felipe, age em cada um de nós. E também foi chamado uma só esperança da vossa vocação, ou seja, nossa esperança é a mesma. Nós estamos caminhando para o mesmo lugar, para o mesmo objetivo. Todos somos servos de Deus caminhando para habitar com Deus no mesmo céu, né? Na mesma Nova Jerusalém. E há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Então, antes de diferenciar os dons e os chamados, ele lembra que é um só Pai, Deus e Pai sobre todos, que age por meio de todos e está em todos. Eu acho isso que é uma introdução muito boa, algo muito importante para a gente ter em mente antes da gente tratar das diversas ações que cada pessoa vai ter no reino de Deus. Lembrar que é o mesmo Deus que age em todos e por meio de todos. Então, se às vezes o meu irmão tem um chamado muito diferente do meu, ou às vezes eu não consigo entender o chamado dele, parece que ele nem está fazendo nada, alguma coisa assim, antes de criticar, antes de julgar, lembra que é o mesmo Deus que age em você, age nele. É em todos, sobre todos e por meio de todos, é o mesmo Deus. E aí então, no 7 ele vem falar: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom do Espírito. Então agora que ele vai falar, olha os termos que ele coloca. A graça foi concedida. Então é uma graça, é um favor. É algo que se dá sem mérito, né? É algo que vem da parte dele, não algo que a gente merece. A cada um segundo a proporção. Então é Deus que escolhe a proporção do ministério, do dom, da unção e o lugar onde cada um vai exercer o seu chamado. E por fim, a proporção do dom de Cristo. Então é um presente que Cristo nos dá. E aí finalmente no 8 ele fala: por isso disse, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quem é esse que desceu e subiu? É Jesus. Quando Jesus subiu, quando ele venceu a morte, venceu os pecados, ele completou a sua obra, ele subiu levando o cativeiro, aquilo que nos prendia, ele subiu levando e concedeu dons aos homens. Então, tudo que a gente for falar aqui, os diferentes dons, os diferentes chamados, nós vamos falar nessa semana e semana que vem, tudo é graça e tudo foi concedido por Deus. Então, cada um de nós temos o nosso lugar, Deus deu dons aos homens, a nós, e Deus tem propósito na vida de todo ser humano. Mas antes de entender as diferentes dons,
a gente tem que lembrar primeiro que nós somos um corpo, um só Espírito, um só Deus e Pai de todos. Então, dada essa introdução, agora vamos entender o nosso chamado. Pode seguir lá, Felipe. Isso, e a questão do corpo é muito simples de entender o corpo, igual o corpo do ser humano. Pode ser o dedinho do pé lá que está escondido no tênis que está machucado, mas se ele machucou o dedinho do pé, o corpo todo sente a dor. Então é uma cabeça dominando todo o corpo. Assim também é Cristo dominando todo o corpo. Então, independente do dom que Deus concedeu, do chamado, todos têm igual importância para Jesus. Porque quando um está ferido, todo o corpo está ferido. Então, é por isso que nós precisamos ter esse entendimento que você, Léo, explicou muito bem, de que não há um mais importante do que o outro. Todos têm o mesmo propósito, uma mesma esperança, o mesmo Espírito Santo agindo em todos. Então, dando sequência, então, diante desse entendimento de que todos têm um propósito de Deus, um chamado da parte de Deus, há muitos que possuem uma dificuldade de poder viver esse chamado, de poder entender, compreender esse chamado de Deus na vida delas. E a gente vai ver aqui alguns dos empecilhos que podem surgir na vida das pessoas. O primeiro deles aqui que está listado aqui é decepções por não alcançar o resultado desejado. Talvez você já saiba o dom que Deus te deu, talvez você já perceba em qual área que Deus quer te usar, e aí você se decepcionou, porque em algum momento no passado você se viu agindo nesse dom, mas não teve o resultado que você esperava. Então, essa decepção pode ter tido um empecilho na sua vida para que você possa fluir no dom do Senhor. Mas isso não pode ser um empecilho. Segundo ponto, opiniões das pessoas que dizem que você não é capaz. Ah, não, você não é capaz. Ficam colocando várias opiniões negativas a respeito do seu dom, do seu chamado, e aí você usa isso como um empecilho para poder viver aquilo que Deus chamou você para viver. E aí, além dessas opiniões contrárias, ainda tem também os que querem guiar o seu chamado, no sentido de querer dizer o que você deva ou não deva fazer com o chamado. Querer guiar mesmo, mostrar o que você deve ou não deve fazer com o seu chamado. Então, isso não pode ser também um empecilho. Eu queria que o Léo comentasse sobre uma ressalva a respeito desse ponto. Fala para nós aí, Léo, o que nós estávamos conversando mais agora há pouco, sobre a questão da opinião. A gente começou, né, aqui falando sobre esses empecilhos. Que tá, eu sei que Deus tem um chamado na minha vida. Aí talvez você sabe o seu chamado, ou você está tentando descobrir o seu chamado, o que Deus tem para você, onde que Ele te quer. E às vezes você se sente um pouco, como é que fala aqui? Se sente um pouco inibido ou tem algum problema, porque ou nesse primeiro ponto decepcionou por não alcançar o resultado. Talvez você está tentando descobrir qual é esse chamado, ou você como é que fala? Você já tentou de tudo, né, para fazer alguma coisa para Deus e não está dando muito certo. E a segunda aqui é a opinião das pessoas que dizem que você não é capaz. Então nós vamos ter alguns tipos de ações das pessoas à nossa volta. Felipe, você está conseguindo me ouvir aí? Tá? Tô ouvindo normal. Tá, porque para mim você está um pouquinho lento assim. Eu pensei que era a minha internet. Você está ouvindo normal, então tá tudo bem. Aí aqui, então, opiniões das pessoas. Esse aqui é um ponto interessante. Eu até estava vendo algo sobre chamado, até na Conferência do Espírito Santo, que está tendo na Lagoinha, até você não está assistindo, depois que acabar aqui, você corre lá para assistir, está tendo Conferência do Espírito Santo o dia inteiro, desde ontem, está ficando gravado também, se você perdeu algum pedaço, assista. É o seguinte, que vão ter pessoas que vão ser realmente empecilhos na nossa vida para desempenhar o chamado. Você pegar a história de personagens bíblicos ou história de pessoas, mesmo se você for perguntar na vida de pessoas que têm um ministério grande, né, para Deus hoje em dia, ou você for olhar no passado, você vai ver muita gente que teve gente que impediu, gente que desacreditou, gente que tentou matar o chamado da pessoa. Isso acontece. Isso não pode ser um empecilho para a nossa vida. Em outros, você vai ver pessoas querendo guiar o chamado dos outros, sabe? A pessoa vai ficar determinando o que é, o que não é do seu chamado, e quer determinar também, vamos falar, peraí,
Pera aí, Raquel, calma aí. A Raquel já está se adiantando aqui já. Mas então, ou senão, algumas pessoas podem ficar tentando guiar o nosso chamado, então, se não é porque é nossa liderança, que necessariamente essa pessoa sabe exatamente qual é o nosso chamado. Mas, como a Raquel já veio falando aqui, já se adiantou, também tem outra coisa, que primeiro a gente tem que descobrir qual é o chamado de Deus na nossa vida. Nós vamos falar sobre isso hoje. O tema é qual é o meu chamado. Nós vamos falar coisas práticas que você pode usar para descobrir qual é o chamado de Deus na sua vida, o que Deus quer para você. Mas outra coisa importante, mesmo você sabendo o seu chamado, existe tempo. Existe tempo, existe um modo, existe processo. Então, muitas vezes, as pessoas que a gente acha que estão atrapalhando o desempenhar do nosso chamado, na verdade, estão sendo usadas por Deus. Eu estava, como eu falei, eu estava assistindo ontem de manhã um bate-papo sobre chamado. Lá na Conferência do Espírito Santo, eles estavam falando isso. Se às vezes a gente acredita que tem um chamado, mas as próprias pessoas da nossa casa, pai, mãe, ou cônjuge, filhos, amigos próximos, assim, ninguém consegue ver esse chamado na nossa vida, isso é um problema. Que às vezes a gente tá achando, não, tá todo mundo contra mim, ninguém quer que eu desempenhe o meu chamado, tem um chamado para ser pastor, tem um chamado para ser missionário, mas ninguém me apoia. Às vezes o problema não está nas pessoas, às vezes o problema está na gente. Porque lembra que Efésios aqui, o primeiro versículo, ele vem falando do nosso chamado maior, né? Que é o nosso chamado de ser de Deus. E aí ele vem falando de um caráter e integridade. Então, às vezes, as pessoas não estão sendo empecilhos para o nosso chamado. Às vezes, eles não estão conseguindo acreditar no chamado da nossa vida. Então, se nem aquelas pessoas que estão do nosso lado, que mais convivem com a gente, não conseguem acreditar que a gente tem um chamado de Deus, às vezes até a gente tem, mas às vezes a nossa integridade, o nosso caráter não está condizendo com aquilo que aquele chamado diz, sabe? Se seu próprio cônjuge, seus próprios filhos, seus próprios pais não acreditam que você é uma pessoa de Deus, não acreditam que você tem capacidade para fazer alguma coisa, às vezes é porque você não está conseguindo convencer nem a pessoa que está tão próxima. Então, às vezes, Deus está até usando essas pessoas para poder te mostrar que ainda não é o tempo, para poder te guiar, né, no desempenho desse chamado, porque é igual uma pessoa que quer ser missionário na África, mas não consegue pregar nem na rua de casa, nem para as próprias pessoas em casa, sabe? Isso, né, não faz sentido nenhum. A pessoa vive uma vida que não condiz com o chamado dela. É uma pessoa, sei lá, igual gente que quer ser professor, mas é uma pessoa que não lê, uma pessoa que não estuda, que não aprende. Tipo, assim, você não consegue convencer as pessoas da sua casa que você tem chamado para ensino, você não ensina nada, você não ensina ninguém à sua volta, você nunca cumpriu nada, assim, ninguém que convive com você, que te conhece, consegue ver esse dom, esse chamado na sua vida, isso é um problema. Às vezes você não tem o chamado que pensa que tem, ou às vezes você não tem o caráter e a maturidade para conviver com esse chamado. É aquele tema clássico, né? Aquela pessoa que todo mundo da igreja está perseguindo ela. Ela muda de igreja e na outra igreja o povo também está perseguindo ela. Tipo assim, o inferno inteiro está perseguindo aquela pessoa. Às vezes o problema não é que está o mundo inteiro perseguindo a pessoa. Às vezes é a pessoa que não é boa mesmo, né? Às vezes o caráter dela que não está certo. É verdade. Então aí a gente precisa tomar esse cuidado, né? Porque de discernir quais são essas vozes, né? São vozes que estão trazendo críticas construtivas para poder a gente aperfeiçoar, ou se realmente são pessoas que não estão tendo discernimento espiritual para poder tentar, são pessoas que estão querendo derrubar. Então a gente precisa diferenciar quais vozes são essas. Então, seguindo, tem outro ponto aqui, vem mais experiências no passado. Então, o que acontece? Às vezes você já sabe o dom, já começou a desenvolver o dom, mas aí você teve uma má experiência. Assim, você não conseguiu fluir bem nesse dom, no primeiro uso ou no segundo uso, aí alguma coisa deu errado. Só que a gente precisa entender que todo chamado de Deus, ele também tem um tempo para poder ser aperfeiçoado. Então, o chamado de Deus, ele não vai se manifestar plenamente de início. Não, eu recebi um chamado, então agora eu já estou fluindo assim. Não é assim. É necessário um tempo de aperfeiçoamento para que nós possamos crescer nesse chamado. Então, não deixe as experiências do passado impedirem que nós possamos fluir no dom.
no chamado, no caso. Teve uma pergunta aqui, chamado e dom é a mesma coisa? Não necessariamente. O dom, no caso, seria uma ferramenta, né, para poder se usar para realizar o chamado por Deus. Então, o chamado é uma coisa, dom é outra. Então, é por isso que nós começamos com o chamado hoje, para poder falar de dom na próxima sexta, porque para poder entender os dons, é necessário primeiro entender o chamado. Então, o chamado. No decorrer da live, você vai perceber essa diferença. Mas não é a mesma coisa, respondendo a pergunta. Me ajuda aí, viu, Léo? Se tiver algum outro comentário para você já falar, pode falar. Até, inclusive, pessoal, se vocês tiverem perguntas a respeito do tema, vocês podem ir mandando. A gente vai respondendo ao longo do que a gente for falando aqui, ok? Isso. Então, uma boa também, Núbia. Inclusive, eu estava conversando com o Felipe sobre isso antes, então o nosso chamado, assim, chamado vocação. Uma coisa legal também, esqueci de falar aqui no início, assim, mas podemos falar agora rapidinho, só um minuto aí, Felipe. Claro. Mas assim, quando fala de vocação, tem uma coisa que eu estava vendo mesmo ontem na conferência, lá eles falando, vocação vem do latim vocatio. É uma ideia, o sentido de convocação, de convite, e qual que é a terceira palavra, Felipe, você lembra? Convocação, convite e... É o chamado mesmo que está aqui. Convocação, convite. Chamar, convocar, convidar, isso mesmo. A vocação seria isso. Então, é algo que Deus, porque Ele é Senhor, Ele pode nos convocar para fazer. E só que como, né, Deus Ele não nos obriga a fazer nada, também tem essa conotação de convite. Ele não vai te obrigar a cumprir o seu chamado. Então a gente está entendendo o chamado como isso mesmo, algo que Deus te chamou para fazer. Uma necessidade que Ele te chama para suprir, para tratar. Isso, chamar, convocar, convidar. Isso mesmo aí, Núbia. Aí agora, o dom, a gente está entendendo como uma ferramenta. Você conhecendo o seu dom, que até o que a gente vai falar semana que vem, dos dons ministeriais e alguns outros, você vai entender o seu chamado. E também nós vamos ver que nós tratamos. Não vou adiantar não, porque senão a gente já vai falar do final agora, né? Como descobrir o chamado e tal. Tem outras coisas para falar antes. Então vamos só terminar aqui os empecilhos. Os empecilhos aqui, ó. Querer o resultado do chamado do outro. É o outro empecilho que acontece. Ou seja, às vezes a pessoa ela tem um chamado, mas só que ela fica visando o resultado que o outro tem. E aí, por causa do resultado do outro, a pessoa começa a desejar o chamado do outro. Mas não é assim que funciona. É a mesma coisa do corpo humano. Não adianta minha mão virar e falar que eu quero ser o pé. Não adianta meu pé virar e falar que eu quero ser a mão. Cada um tem o seu papel específico no corpo, que é extremamente essencial e necessário. E é um propósito de Deus que precisa ser cumprido. Então ninguém pode querer o resultado do chamado do outro. A pessoa precisa querer o chamado de Deus, mas é para exercer o propósito que Deus tem para essa pessoa, para você. Não pode pensar no resultado. Então isso não pode ser um empecilho também para viver o chamado que Deus tem na sua vida. E aí mais um outro ponto. A pessoa não se vê capaz para exercer o chamado, do dom que foi chamado. Por quê? Às vezes a pessoa fica olhando as próprias limitações, as próprias fraquezas, mas entenda que, como a gente viu aqui no início do livro de Efésios, ali, que a gente leu ali no capítulo, não é nós que determinamos, falando assim, Deus, eu quero ser pastor e vou ser pastor e pronto. Ou não, eu quero exercer um chamado X, eu vou fazer isso aqui. Não. É Deus que dá o chamado para a pessoa. É Deus quem convoca, é Deus quem convida. Então, o que nós fazemos é o quê? É receber esse chamado para que nós possamos exercer esse chamado. Então, não olhe para a sua própria limitação, mas olhe para o que Deus está fazendo na sua vida. Algo interessante aqui sobre isso aqui, ó, esse ponto, é em Juízes capítulo 6, verso 14, vai estar escrito assim, ó. Então se virou o Senhor para ele, quando está falando aqui de Gideão, aí fala assim, ó, se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Só que aí uma coisa interessante é que, quando ele fala vai nessa tua força, o sentido no hebraico, ele dá uma ideia de força de lagartixa. Um dos significados desse termo é a força de uma lagartixa. Agora eu te pergunto, lagartixa tem força para alguma coisa?
não tem força para nada. Mas só que o que Deus está querendo dizer? Na hora que nós colocamos a nossa pequena força, a nossa limitação em ação, apenas nos entregando para aquilo que Deus nos chamou, Deus ele vem com a força dele, chamando, fazendo em nós tudo o que precisamos para exercer o chamado que ele nos deu. Então, se você se vê incapaz, pega essa sua incapacidade, ofereça ao Senhor e fala, o pouco que eu tenho, eu coloco em ação para poder exercer o meu chamado. Mas eu sei que é o Senhor quem opera tudo. Amém. Até uma coisa interessante aqui também, que 2 pontos aqui que geram empecilhos são parecidos, mas são um pouco diferentes. Querer o chamado do outro, querer o resultado do chamado do outro, que nós, né, que está aqui no estudo que a gente está trazendo. Que às vezes a pessoa quer o chamado do outro, que acha o chamado do outro muito bom, muito legal e tal, ou às vezes a pessoa quer o resultado do outro. Mas tem uma frase, eu acho que é de um livro, eu não lembro, mas eu li sobre isso, falando que quando a gente entende quem Deus nos chamou para ser, não tem nenhuma outra pessoa que a gente quer ser a não ser nós mesmos. Se a gente entender o tamanho do que Deus nos entregou e o que ele nos chamou para viver e fazer, ele não vai ter nenhuma pessoa que a gente vai querer ser a não ser de nós mesmos. A gente não vai querer viver a história de ninguém a não ser a própria história que Deus tem para nós. Então, às vezes, a gente pode olhar e falar assim, eu tenho um chamado para ser pastor e tal. E quando a gente está falando de chamado, a gente não está falando de chamado só dentro da igreja, não, viu? Porque, às vezes, quando fala de chamado, a gente pensa, é dos dons ministeriais. Tá? Não, às vezes você é chamado para ser uma dona de casa, às vezes você é chamado para ser um advogado, chamado para ser uma médica, chamado para ser um secretário, enfim. O chamado não se traduz só dentro da igreja, não. O chamado é aquilo que Deus nos chama para fazer, são necessidades que Ele nos chama para atender. Tem pessoas que estão precisando daquilo que Deus colocou em nós. É como se nós somos a resposta para pessoas. O chamado de Deus é sempre relacionado a pessoas. A gente serve a Deus servindo pessoas. Então, esse lugar, essa posição que Deus tem para nós é só nossa, porque Ele colocou em nós o que Ele quer usar. E Ele quer que a gente dê certo nisso. Ele não quer ter que chamar outro para fazer aquilo que Ele chamou a gente para fazer. Então, às vezes, a gente fica olhando o chamado de outra pessoa e querendo o chamado dela. Mas se a gente entender tudo que Deus tem para nós fazer, a gente não vai querer o chamado do outro. Por isso que é tão importante a gente entender essa questão do nosso chamado. E a segunda, que às vezes a gente quer o resultado do outro. Mas às vezes o outro tem até o mesmo chamado que a gente. Mas o outro há quanto tempo se dedicando, entendeu? A gente vai chegar lá também, se a gente tiver paciência de seguir os processos, de se dedicar em cada passo. Então, às vezes, porque a gente fica olhando e fala assim, às vezes tem um conceito de uma pessoa que é muito boa naquilo que Deus chamou a gente para fazer. Aí a gente se sente tão pequeno, tão longe daquilo que aquela pessoa realiza, que a gente nem fica animado de dizer, eu nunca vou dar conta de fazer isso aí. Mas pode ter certeza que quando essa pessoa que você admira tanto começou, ela pensava a mesma coisa de outros. Ela também olhou outros e pensou a mesma coisa, só que ela não deixou isso parar ela. Então, se você quiser, amanhã é você que vai estar inspirando outras pessoas. Isso. E aí, para fechar, então, essa questão de dificuldade, de empecilhos, aí vem o último empecilho aqui, que é a dificuldade de discernir a voz de Deus. Então, acontece o seguinte, às vezes a pessoa, ela ouve a voz de Deus para realizar um chamado, só que aí a pessoa, por não ver algo físico, algo possível, segundo igual o Léo acabou de comentar aqui, a pessoa olha para algo distante, mas eu não vou alcançar isso. Então a pessoa ela não consegue enxergar fisicamente a realização desse chamado, aí a pessoa tem essa dificuldade de discernir. Mas por que a dificuldade de discernir a voz de Deus? Porque Deus tem ministrado no seu coração. Quando a pessoa tem um chamado de Deus, Deus sempre ministra no coração da pessoa aquilo que ela foi chamada para fazer. E aí aquilo que faz arder o coração dela, aí às vezes ela fica nessa dúvida, mas eu não estou enxergando, né? Será que é mesmo? Mas é o quê? É viver pela fé. Nós precisamos viver pela fé, não pelo que vemos. Se a gente for viver pelo que vê, nós não vamos alcançar o que Deus tem ministrado ao nosso coração.
Nós precisamos viver pela fé. E viver pela fé não é viver pelo que vê. É igual aquela música do André Valadão, é crer para ver, não é ver para crer. Então, ou seja, quando nós cremos naquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração, então assim nós poderemos ver o chamado de Deus agir em nossa vida e através de nós. Então, esse aí é o último empecilho aqui dessa lista. Pode falar aí, Léo? Não, pode seguir pro próximo. Como descobrir o meu chamado? Esse aí que o povo veio ver. Isso, então aí chegou o ponto aí que é a curiosidade de todos vocês, talvez, que está nos assistindo. Como descobrir, então, o meu chamado? Eu vou aqui apresentar uma espécie de, entre aspas, equação para que você consiga ter uma facilidade para identificar esse chamado. Só um minuto, Felipe. Caneta, pode falar. É só uma coisa que eu quero deixar claro aqui também, que até nós conversamos isso antes da live também, que quem chama é Deus. Então quem vai saber o para que ele chamou foi Deus. Então, assim, aqui nós não vamos dizer para você assim, por mais que a gente vai apresentar uma equação, a gente vai apresentar pontos de atenção, pontos de você prestar atenção como na sua vida, né? Pontos de prestar atenção na sua vida que vai te indicar o seu chamado. Mas sempre, o único que pode determinar quem é o seu chamado é aquele que chamou, que é Deus. Então, assim, nem aqui, nem em nenhum outro lugar, ninguém nunca vai conseguir, nem pode chegar para você e falar, seu chamado é esse, seu chamado é aquele. Isso é uma convicção de Deus no coração e tem que ser assim. Porque quando você tem a convicção que foi Deus que te chamou, quando você tem a convicção que foi Deus que te chamou, nada te para. Você consegue suportar todas as dificuldades do caminho, porque você tem convicção de quem te chamou. Então, se for uma coisa que eu chegar para você e falar assim, o seu chamado é esse, você tem que fazer isso, quando vier os problemas, você pode ficar falando, tá vendo? Será que eu escutei o homem? Será que eu escutei Deus? Mas quando você consegue ter essa clareza em Deus, nada te para, porque você sabe quem te chamou. Aí você consegue suportar, porque a sua fé vai estar baseada na palavra de Deus e não no que você acha. Então essa equação e essa live aqui vão te dar um caminho bom, um caminho legal, e que inclusive eu segui isso aqui, sabe? Também para descobrir o chamado de Deus na minha vida. Ainda tem muito que aprender, mas já tenho descoberto boas partes disso, e eu tenho certeza que o Felipe também, prestando atenção nesses pontos aqui. Então vamos lá. Ok. Então aqui, se você tiver com papel e caneta, aí já anota aí, mas é só mesmo para auxiliar. Não é que seja uma fórmula exata que vai sempre funcionar, mas só que é uma boa dica para que nós possamos descobrir. Então vamos lá. Seria P mais H igual a C. Escreve aí, Léo. O que seria então essa aí, ó? P mais H igual a C. Seria o primeiro, o P. É o peso de responsabilidade, mais o outro P de prazer, mais o H de habilidade, que é igual ao C de chamado. Então, falando claramente, então, sem as letras, chamado é igual a peso de responsabilidade, mais o prazer, mais a habilidade. Então, o que seria basicamente isso aqui? A gente tem um exemplo, por exemplo, de Neemias. Você vai ver isso lá em Neemias 1, capítulo 1, verso 3 ao 6. Eu não vou ler aqui, mas só para você entender o contexto, para você conferir depois. Neemias, ele ouve uma notícia de que a cidade de onde ele veio estava sendo destruída, estava tudo quebrado, as portas estavam quebradas, os muros quebrados. Quando ele ouviu essa notícia, o coração dele tremeu. Ele ficou incomodado com essa situação. E nesse incômodo ele passou dias e dias e dias orando e jejuando ao Senhor. Ele chegou a assumir a culpa dos pecados do povo como dele, dizendo, Pai, perdoa-me pelos pecados do povo. Então, assim, ele se identificou com essa situação, ele ficou incomodado com essa notícia. Então, isso mostra que era um peso de responsabilidade. Ou seja, ele se sentiu responsável por essa situação. Então, talvez você que está nos assistindo agora, tem alguma área, alguma situação que sempre que você ouve a respeito, você se sente incomodado com aquela situação. Não, mas eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Talvez você olha para si mesmo e não encontra nada que possa resolver a situação. Mas você continua se sentindo incomodado. Por quê? Porque é um indício
muito grande, que tem um chamado de Deus na sua vida para que você possa operar nessa área que te chama a atenção. Então, por isso que peso de responsabilidade seria isso. O que seria, então, o prazer? É aquilo que você desempenha com prazer. Tem até uma frase que o pastor Luciano gosta de falar, que descubra o que você gosta de fazer e nunca terá trabalho. Então, ou seja, é algo que você desempenha, realiza com o maior prazer, sem nenhuma dificuldade. Você não se cansa de fazer aquilo. Você poderia passar o dia inteiro fazendo aquilo que você não se cansaria, você estaria feliz e realizado. Então, aí, juntando esse peso de responsabilidade com esse prazer, aí vem também a junção com habilidade. Ou seja, você tem habilidade para fazer uma determinada coisa. Talvez você tenha até que fazer aulas, por exemplo, talvez, não sei se você fez uma faculdade para aquilo, não importa a área que você foi chamado, mas você tem uma habilidade. Você aprende com facilidade, você manuseia bem aquilo que você tem o chamado para fazer. Então, aí, juntando esses 3 pontos, aí você sente esse peso de responsabilidade. Aí você tem esse prazer para poder fazer algo que vai resolver esse problema. E aí tem a habilidade necessária ainda para poder realizar o que precisa ser feito. Então, você está tendo um indício muito forte de qual é o seu chamado. Então, por isso que o Léo bem colocou que chamado não se resume apenas a funções eclesiásticas que você realiza dentro da igreja. Não, é mesmo porque as habilidades que você tem para poder, talvez, exercer funções dentro da igreja, você pode usar elas fora da igreja também. Porque é um chamado de Deus para a sua vida que você vai fazer a luz de Cristo brilhar na sua vida em toda a área, em todo lugar que você for, usando essa habilidade que Deus te deu. Isso. Aí, aqui, sobre isso aqui, primeiro eu queria destacar 2 coisas, até para tranquilizar todo mundo, né? Que às vezes, eu acho que quando a gente decide levar Deus a sério mesmo e viver para Deus, eu acho que assim, que uma das coisas que mais pega pra gente, mais pesa pra gente, é fazer assim, o que Deus quer que eu faça, né? Como eu posso agradar a Deus, o que Deus me chamou para fazer. E às vezes a gente pode ficar até angustiado nisso, porque assim, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou deixando de fazer o que deveria? Ou isso que eu estou fazendo tem a ver com o meu chamado? Será que o que eu estou fazendo vai valer nada no final? É importante primeiro lembrar que quem chamou foi Deus. Então, se foi Deus que chamou, ele tem todo o interesse que a gente descubra. Assim, Deus não coloca um enigma na sua vida que só os mais inteligentes e sábios conseguem decifrar. Pelo contrário, ele está totalmente interessado que a gente descubra a resposta. E a segunda coisa é que... Eu esqueci a segunda coisa que eu ia falar. É sério. Enquanto você lembra aí, eu vou colocar mais um ponto aqui. Peraí, Felipe, então deixa eu falar sobre a equação aqui. Enquanto eu vou falando aqui, aparece de novo a coisa. Mas como é que fala? Ah, tá. Essa equação eu achei muito interessante, que quando a gente fala de peso de responsabilidade, eu gosto de ter uma abordagem positiva diante das coisas, sabe? Em vez de ficar focando no que eu não posso fazer, mas no que eu posso fazer. Em vez de focar no problema, focar na oportunidade daquele problema. Então, muitas vezes, sabe, a gente vê pessoas reclamando da igreja, por exemplo. Ah, a igreja não cuida, o pastor não visita ninguém. O que te incomoda? Que pastor é esse que não visita os outros? Você já pensou que isso te incomoda tanto que talvez Deus quer que você seja o que vai visitar as pessoas? Sabe? Tinha um colega uma vez que eu estava dando discipulado para ele, e ele ficava muito incomodado, sabe, com algumas coisas em relação ao ministério com casais. Que ele, sabe, alguém alguma amiga dele, muito próxima, o marido parece que batia nela e tal, sabe? E a igreja tratou muito mal, assim, foi muito contra ela se separar e teve um problema sério e ela acabou se separando, porque ela estava sofrendo violência doméstica, a igreja parece que ficou contra ela, foi uma confusão, sabe? E isso ele ficou muito mexido com isso, porque parece que ele teve isso na família dele também, e o pai tratava muito mal a mãe, aquele negócio, e sabia que ele estava doendo o coração dele. Aí eu lembro de ter falado isso com ele, olha, você tem duas opções. Você pode agora ficar contra a igreja e falar assim, que absurdo e tal, não sei o quê, ou você pode entender que a igreja é feita de homens, então algumas vezes ela vai errar.
E você, já que isso te incomoda tanto, que você viu o quanto isso foi ruim, você viveu isso na pele, viu o tanto que isso é ruim na vida de uma pessoa, pode destruir a vida de uma pessoa, pede a Deus para te usar para resolver esse problema. Porque às vezes aquilo que incomoda tanto a gente é exatamente o que Deus te chama para resolver, sabe? No meu caso foi muito isso. Teve Neemias, né, citando um outro exemplo bíblico, Moisés. Moisés foi criado como filho da filha de Faraó. É como se fosse um príncipe no Egito. Ele era do povo hebreu, que era escravo, mas não vivia como escravo. Por que que Moisés se preocupou com aquele povo? Você já pensou? Moisés vivia na casa de Faraó. Então ele se beneficiava do trabalho dos israelitas. Mas mesmo assim ele ficou tão preocupado que ele chegou a ponto de ver um egípcio batendo num israelita, ele foi lá e matou o egípcio. Aquilo mexeu tanto com ele que ele até resolveu do jeito errado. Ele até foi antes do tempo, a forma errada, que ele acabou tendo que fugir do Egito, porque ele matou um egípcio e ficou 40 anos no deserto e tal. Mas aquilo era exatamente o que Deus chamou ele para resolver. Sabe, não fazia sentido nenhum ele se importar com os israelitas. Por quê? Ele poderia ser além a tudo aquilo. Ele estava até se beneficiando daquela situação. Mas não, aquilo pesava no coração dele, ele sentiu esse peso de responsabilidade. Então, se tem alguma coisa na igreja, ou na sociedade, ou no mundo que te incomoda muito, em vez de ficar falando mal porque ninguém faz nada, porque os políticos não fazem nada, porque o pastor não vê uma coisa dessa, você já parou para pensar que talvez isso te incomoda tanto, que é exatamente o que Deus quer que você faça? Então, ao invés de você ficar reclamando, seja a solução. Vai lá e vai fazer. Por exemplo, se você é crente aqui em Lagoinha, chega pro Luciano e fala assim pra você ver. Você sai de lá líder do ministério. Ele cria o ministério e você sai do ministério já chamar sua equipe para trabalhar. Ele é desse jeito. Eu não queria que você chegar para ele e falar pastor, a gente podia fazer isso. Ótimo, vamos fazer mesmo, agora seu líder, ele vai lá, entendeu? Eu queria conversar com ele desse jeito. Você vai de lá liderar o ministério. Um dia eu fui. Só rapidinho. Um dia eu fui pedir aconselhamento pra ele, que eu não tava legal. Ele me aconselhou, orou por mim, fiquei beleza e saí de lá com o cara pra cuidar. Com o discípulo, pra me ligar e cuidar e tal. Eu discipulado pro cara. Né? Eu fui lá pedir ajuda e saí de lá. Curado, bem, mas com um serviço pra fazer. E eu acho que essa é uma muita ideia mesmo, sabe? Pra que a gente ficar olhando que os outros estão tanto nos perseguindo e tal? Vamos ser parte da solução e não do problema, sabe? Então, falando de peso, responsabilidade, prazer, rapidinho. Prazer eu vejo como... Eu lembro que o Lucinho falava isso. O que você faria de graça na sua vida? O que você faria de graça no resto da sua vida? Isso é um ótimo indício do que Deus te chamou para fazer, né? E última habilidade, já teve algumas coisas falando aqui, se perguntando se seria unção e tal. Eu acredito que o dom, a unção, que for, entra aqui. É a habilidade, aquilo que você tem esse chamado para fazer, sabe? Igual, por exemplo, você sente em você uma facilidade de ensinar? Provavelmente Deus quer que você ensine. Sei lá, você tem uma facilidade de falar em público. Às vezes você tem uma empatia muito grande, a dor dos outros dói muito em você. Entendeu? Esses dons, isso que você faz bem, isso que isso destaca, que você faz naturalmente, na hora que você vê, você está fazendo. Tipo assim, você está num grupo, você sempre acaba liderando aquele grupo. Ou você tem uma facilidade de juntar as pessoas. Gente, nós fomos criados por Deus. E nós estamos sendo transformados, purificados pelo Espírito Santo que nós habita todo dia. Em nós habita todo dia. Então, se tem alguma coisa que você naturalmente sempre mostra, é um indício de você pegar o gancho de Deus. Ele está tentando te mostrar aqui como quer que você faça. Sabe? É Ele que está nos edificando, nos transformando todo dia. Se alguma coisa só está crescendo no seu coração, alguma coisa boa, né? Lógico. Aquilo está vindo de Deus. Entendeu? Se alguma coisa te incomoda tanto, talvez, muito provavelmente, foi um chamado de Deus. Lembra que eu comecei falando que o primeiro ponto era esse? Que Deus tem todo interesse em que a gente descubra qual é o nosso chamado? Então Ele vai te dar pistas ao longo de toda a sua vida. Então a gente vai errar o nosso chamado se a gente resistir às pistas. E não se a gente falhar em descobrir. Dá mais para resistir a abrir os olhos do que não ser capaz de ver, sabe? Pode falar que eu falei demais. Isso.
Então, não, que isso, foi edificante, é isso mesmo. Só para complementar esse ponto de Neemias aqui que eu falei, aconteceu com Neemias e talvez esteja acontecendo com você. Neemias, ele trabalhava de copeiro para o rei. Então ele não estava naquele momento ali exercendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Mas nem por isso ele estava fazendo um mau trabalho. Por quê? Porque quando ele se entristeceu profundamente por causa desse problema que ele ouviu, o rei percebeu que ele estava mal. Então o rei percebeu e falou assim, o que está acontecendo? Seu coração está triste e tal, você não é assim. Ou seja, ele estava fazendo o trabalho dele com excelência, mesmo que não era o chamado dele, mas através do rei, ele pôde alcançar o chamado dele, porque o rei vai enviar ele para poder fazer o que ele foi chamado para fazer. Então, se você hoje se encontra num lugar que não é o seu chamado, faça com excelência, porque isso pode ser um passo para que você alcance aquilo que Deus te chamou para fazer, assim como aconteceu com Neemias. Faça com excelência, ainda que não seja o seu chamado. Então, dando seguimento, então... Felipe, deixa eu só te propor uma coisa, como o tempo está passando aqui, vamos pular esse ponto aqui, eu vou só falar rapidinho e vamos para o chamado precisa ser entendido, porque eu acho que isso aqui é importante a gente passar. É só porque a gente colocou um ponto aqui, pessoal, sobre o chamado, que inclusive eu até já falei, mas eu só estou falando que em 1 Coríntios 12, 28, está escrito assim, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, e aí continua. Ele começa falando, a uns estabeleceu Deus na igreja. Então, quem estabelece as pessoas nos ministérios é Deus. Atos 20, 28 diz, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja. O Espírito Santo constituiu. E o último ponto é que em Efésios 4:10 fala que... 4:11, falando de Jesus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres. E é Jesus quem concede. Então é Deus quem estabelece, é o Espírito quem constitui e é Jesus quem concede. Isso é uma obra de Deus. Então ele tem todo o interesse e ele conduz todo o processo. Inclusive o processo que leva. Então você pode ter paz para seguir. Porque é Deus que vai fazer dar certo. É Deus que vai te levar até onde Ele quer que você esteja, desde que você permita Ele fazer. E então o chamado de Deus não para por causa de homens. Igual a gente falou muito sobre isso, algumas pessoas vão atrapalhar, vão ser empecilhos, mas Deus não vai deixar isso parar. Desde que você não permita também, você não pare por causa dos outros. Deus não vai deixar isso parar. Quem é chamado não precisa dar empurrões. Lembra sempre, os meios, os fins nunca justificam os meios. A obra de Deus é feita em santidade, é feita em integridade. Então, se você tem que sair dos princípios bíblicos para fazer alguma coisa, não importa o tamanho da sua boa intenção. A obra de Deus, o ministério de Deus nunca é feito matando outras pessoas. Você pode ver isso, o caso extremo com Davi. Davi, Deus chamou ele para ser rei, só que já tinha um rei. Então um rei só poderia ser substituído por outro depois que ele morresse. Mas mesmo assim, Davi ficou muito tempo esperando e fugindo, inclusive, Saul tentando matar ele, mas ele nunca matou Saul. Porque o chamado de Deus nunca é feito matando outras pessoas, nunca é feito destruindo outras pessoas. Se para estabelecer seu ministério você tem que destruir o ministério dos outros, não é Deus que está te conduzindo. Você não precisa de ficar dando empurrões, não precisa de ficar, sabe, saindo, dando jeitinho. É Deus que conduz o processo. E por último, nós temos que ser o nosso chamado, antes de fazer. É uma coisa que o Luciano gosta muito de falar, que ele reconhece as pessoas. Assim, você vai vivendo o seu chamado sem perceber até. E a igreja te reconhece. Então, se uma pessoa é levantada como professor, a pessoa é levantada como pastor, a pessoa é levantada como profeta, é porque ela já há muito tempo exerce isso. Então a igreja reconhece isso nela. Ela não se torna aquilo no dia que ela recebe o cargo. Na verdade, ela pode nunca receber o cargo, mas pastorear a vida inteira. Pronto, agora passa para o terceiro aí, esse aí você conduz, porque esse é o primeiro importante falar. Amém. Então vamos lá. O chamado ele precisa ser entendido. Então existem 3 fases para identificar e entender melhor o nosso chamado. A gente já viu algumas dicas já durante a nossa live, mas agora a gente vai ver outros pontos específicos. Quais são essas 3 fases? A primeira fase é a experimentação, a segunda fase é a poda e a terceira fase é o alvo. Então, o que seria cada uma dessas fases? É simples. A experimentação é aquela fase que muitas coisas estão designadas a você.
muitas funções são designadas a você e você começa a fazer muitas coisas. Colocando, seja na igreja ou talvez na sua empresa, você está fazendo muitas coisas. Você é designado para fazer vários e vários serviços, várias e várias tarefas, e você vai experimentando muitas coisas. Só que nessa experimentação, aí você vai e sobe para o segunda fase. Qual que é a segunda fase? A fase da poda. O que é a fase da poda? Quando você começa a identificar aos poucos aquilo que Deus te chamou de fato para fazer. Então aí você começa a ter a maturidade de Deus para poder discernir quando que você deve negar o que fazer ou quando que você deve aceitar. Você não vai mais aceitar qualquer tipo de coisa que vier para você. Você vai começar a selecionar algumas coisas. Ah, não, isso aqui não tem a ver muito com o meu chamado que eu estou descobrindo. Então eu vou parar com isso aqui e vou focar naquilo que tem mais a ver com o meu chamado. Então você vai podando, você vai tirando algumas dessas funções. Só que aí você pode falar assim, mas se eu quisesse ir direto para a poda, então, não faça isso. Por quê? Porque a experimentação ela é necessária porque você vai tocar várias áreas. E ter o conhecimento geral, ele é totalmente necessário para que você exerça uma dessas funções. Porque essa única função que você vai exercer, ela vai tocar várias outras partes. Assim como o corpo humano. O pé, ele faz a função do pé, mas ele, de alguma forma, ele está conectado com todo o restante do corpo. Então, ou seja, você precisa passar pela experimentação para depois ir para a poda. Aí sim você vai começar a selecionar o que tem a ver e o que não tem a ver com o seu chamado. E por fim, aí vem o alvo, que é a hora que você vai começar a desempenhar plenamente aquilo que Deus te chamou para fazer. Lembrando também que não é nós que nos colocamos no alvo. É Deus quem vai nos direcionando para que o alvo seja realizado. Talvez você já sabe o seu chamado, você já sabe o que Deus tem para você, mas de alguma forma você não tem a oportunidade, talvez, para poder exercer esse chamado de uma forma integral, de uma forma específica. Mas por que isso não aconteceu ainda? Talvez porque não é o tempo. Por quê? Existe o tempo de preparação. Então, esses são as três fases necessárias que nós passamos para que nós possamos desempenhar o nosso chamado. Isso. Aí falando disso aqui, é interessante, porque quando a gente fala de experimentação, às vezes a gente pode ficar pensando assim, né? Que você vai dizendo sim para tudo e tal, faz de tudo. O Felipe mesmo é um exemplo vivo disso, né? Que agora é que ele está podando mais, mas ele era do Ministério da Onipresença na igreja, né? Que ele fazia tudo. Era obreiro, era professor. Não, vocês não, vou contar uma coisa para vocês aqui do Felipe. Teve um ano que ele foi professor e aluno no curso ao mesmo tempo. Aí ele subiu para receber o diploma na formatura e depois ele estava lá junto com os professores para poder orar pelos alunos, entendeu? Ele quase que teve que botar a mão na cabeça dele, assim, que ele era professor e aluno ao mesmo tempo. Você tem uma ideia que é uma pessoa experimentação, vocês podem conversar com o Felipe, como é que é a fase da experimentação. Mas aí, a ideia da experimentação é que você faz várias coisas. Isso é importante, primeiro, porque lembra, gente, para você cumprir o seu ministério, ou o seu chamado, e assim, eu realmente não quero usar a palavra ministério, porque necessariamente não é na igreja. Eu vou repetir isso de novo. A gente não está falando que seu chamado tem que ser eclesiástico. Não necessariamente. Deus precisa muito de bons médicos, bons faxineiros, bons donos de casa, bons pais, boas mães, bons maridos, boas esposas, para ser luz em todos os lugares. Então a gente não está falando só de igreja, a gente está falando de chamar de vida mesmo. E então na fase de experimentação é importante porque você vai aprender muitas coisas. Então às vezes não tem nada a ver com o seu chamado. Nada, 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 nada. Mas o que você vai aprender e as experiências que você vai passar e a maturidade que você vai adquirir naquilo vai ser muito importante depois para você desempenhar o seu chamado. E outra coisa, também Deus dá semente ao que semeia, sabe? Lembra daquela palavra lá de Coríntios? Deus dá semente ao que semeia, é sempre usado na oferta, né? Mas acredito que ela vale para tudo. Se você não semeia, se você não faz, se você não está disponível, Deus vai te dar o próximo passo. Por quê? Entendeu? Deus ele não vai dando para a gente as coisas para a gente ir comendo e ficando gordo espiritualmente. Ele dá para quem usa. Se você usar, ele te dá mais.
Se você dá um passo, ele te mostra o próximo. Deus não mostra o caminho todo. Se você pegar os personagens bíblicos, ninguém, cara, começa já sabendo onde vai chegar. A pessoa só vai andando no próximo passo e vai andando pela fé. E depois, quando você chega no final, você olha para trás e você vê que Deus conduziu todo o seu caminho. Você achou que você estava perdido andando a ermo. Só que quando você olha para trás, Deus sempre soube onde ele estava te levando, sabe? Deus tem um plano. Nós, muitas vezes, não conseguimos ver esse plano. Às vezes, a gente só vê o próximo passo, ou só o passo onde nós estamos. Então, anda no passo que você está, que aí ele vai te mostrar o próximo passo. Então, no passo da experimentação, se mostre disponível. Porque tem uma coisa que eu li sobre o chamado, falando isso também. Deus conhece o coração das pessoas, mas o seu pastor, a sua liderança, não. Então, ele vai dar oportunidades para quem se mostra disponível. Tipo assim, pode ser que Deus dê uma revelação para sua liderança, ou para o seu patrão, ou para o seu líder, para o seu pastor, para falar assim, ó, chama aquela pessoa. Pode ser. Mas eu acredito que na maioria das vezes não é assim. Ele vai dando mais encargos, mais funções, mais oportunidades para quem sempre está disponível. Sabe, nós somos seres humanos, a gente vê com os nossos olhos. Deus vai nos usando, traz revelação, mas eu acho que muitas vezes a gente age pelo que está vendo mesmo. Então você vê uma pessoa que sempre está disponível, é uma pessoa que você confia, e aí ela só vai conseguir chegar no alvo dela porque ela está sendo disponível. Olha Davi era para ser rei, mas ele foi pastor, ele foi tocador de harpa, ele foi general, ele foi fugitivo. Tipo assim, ele servia onde ele estava. Olha José. José era filho, ele era o principal filho. Assim, ele era escravo, ele passou a ser governante da casa. Ele estava na cadeia, ele começou a ser ajudante do carcereiro. Aí quando ele foi para o governo, ele se tornou primeiro-ministro, tipo assim, sabe, governador geral, abaixo do faraó. Ele sempre era líder onde ele estava. Ele sempre servia onde ele estava. Então, esse é o passo da experimentação. Faça tudo que tiver à mão para fazer. Depois da poda, Deus vai naturalmente te tirando. E por último, o alvo. Aí você descobre. Aí você começa a recusar coisas. Porque aí você vai se entender o seu chamado, aí você vai começar a focar no seu chamado. Aí nesse ponto também não se sinta culpado de dizer não. Porque quando você tem a clareza do seu chamado, aí você vai vendo, igual, por exemplo, eu sou professor. Se eu ficar dizendo sim para tudo, que tempo eu tenho para estudar, para orar e para preparar a mensagem? Eu não vou ter conteúdo, eu não vou cumprir o meu alvo. Entendeu? Mas até chegar aqui eu fiz muita coisa na igreja também. Entendeu? Exato. Então, para concluir essa questão, aí vem o alvo aqui, nessa parte do alvo. Quando nós sabemos quem somos, sabemos quem não somos. Que é justamente essa maturidade para saber a respeito do alvo. E aí, discernir o tempo de se realizar o cumprimento desse alvo. Não se apresse, não fique ansioso, mas espere o tempo certo de Deus. Agora, então, vamos para a conclusão, então, né, Léo? Já falta 2 minutinhos, dá para falar a conclusão aqui rapidinho? Então, para exercer o chamado é necessário fidelidade. Não abandone o barco por causa de liderança, por causa de alguém que você não agradou, por causa do X ou Y. Não faça isso, mas seja fiel àquilo que Deus te chamou. E o nosso chamado não é para ser exercido sozinho, mas nós fomos chamados para exercer o nosso chamado no corpo, unido a outras pessoas. Mesmo que nós sejamos perfeccionistas e tal, de querer fazer tudo do nosso jeito, faça assim. Ensine alguém. Se você acha que o seu jeito é o melhor, ensine. Mas se não der certo, esteja aberto a cooperar com o outro, a trabalhar em unidade, como um corpo. E aí, o propósito do chamado não é uma competição, mas é uma unidade, como eu acabei de falar também. E aí também é para aperfeiçoamento do corpo, da edificação do corpo. E por fim, todo chamado, ele vem acompanhado de equipamentos, porque Deus, o mesmo Deus que chama, é o mesmo Deus que dá os equipamentos para que você exerça o seu chamado. Então, e frise bem, não é chamados apenas eclesiásticos. Pode ser qualquer outro tipo de chamado que Deus tenha te dado. O importante é você cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Pode fazer as considerações finais aí e nós se encerra aí, Léo. 50 segundos. Não, foi uma bênção falar hoje sobre isso, né? Espero que Deus tenha trazido mais clareza ao coração de vocês. E assim, vai servindo e vai estando disponível ao Espírito Santo. E o último conselho, né, que é o mais importante de todos, busca a Deus. É Ele que chama. Então é Ele que é o principal capaz de te dizer qual é o chamado.
E Deus vai usar pessoas e tal, mas eu acho que é sempre importante, mesmo Deus usando pessoas, você receber diretamente dele essa certeza do seu chamado, porque é isso que vai manter você diante de todas as adversidades. Eu sei quem me chamou, e eu sei que ele é fiel para cumprir. Amém. Amém. Então que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por nos acompanhar.